Vamos lá, Polícia Civil. Bolsonarista tentou explodir bomba e pretendia distribuir armas no Distrito Federal. Vamos aqui para essa reportagem do Eudson Ribeiro, em colaboração do UOL. O suspeito é esse aqui, o Jorge Washington Souza, que confessou ter plantado arma no DF. O bolsonarista Jorge Washington de Oliveira Souza, de 54 anos, confessou ter montado um artefato explosivo numa área de acesso do Aeroporto Internacional de Brasília. Em depoimento à Polícia Civil do Distrito Federal, ele afirmou ter gasto R$ 170 mil com armas para um possível atentado na cidade. O plano envolvia explodir artefatos para radicalizar os apoiadores de Jair Bolsonaro, entregar armas a integrantes de um grupo de bolsonaristas acampados na frente do QG do Exército. O que diz a polícia? Ele confessou que tinha intenção de cometer um crime no aeroporto, com o objetivo de chamar a atenção para o movimento a favor do atual presidente Jair Bolsonaro, que eles estão empenhados no quartel-general, afirmou o diretor-geral do PCDF, delegado Robson Cândido ao UOL. Ele e o grupo falhou, talvez por falta de conhecimento técnico sobre como artefatos do tipo funcionam. Polícia identificou outros envolvidos. Em depoimento, ele afirmou que havia planejado a ação no aeroporto a fim de chamar a atenção de outros manifestantes reunidos para protestar contra a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva. O PC do DF afirmou que a corporação deve começar uma busca por novos envolvidos a partir de hoje. Temos informações preliminares e, ao longo da semana, mais envolvidos devem ser presos. Ele confessa a participação de outras pessoas na tentativa de explosão. Jorge Souza ficará preso por tempo indeterminado. A decisão da juíza Cássia Regina Soares de Sá, do TJDFT, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, durante a audiência de custódia nesse domingo, dia 25 de dezembro. PF acompanha desdobramentos. O ministro da Justiça e Segurança Pública, o Anderson Torres, oficiou a PF, a Polícia Federal, para acompanhar a investigação sobre o empresário bolsonarista Jorge Washington de Souza, 54 anos, que confessou ter montado artefato explosivo numa área de acesso ao Aeroporto Internacional de Brasília. É importante que aguardemos as conclusões oficiais para as devidas responsabilizações, disse o ministro da Justiça e Segurança Pública, o Anderson Torres, que é o ministro do Bolsonaro, exatamente, o cara que insuflou esse atentado terrorista. Resistência Retro Game Pedro, com a Logitech Cam 4K, custo-benefício muito bom e é ótima para live. Fica a dica. Obrigado, querido. Minha câmera é boa. O problema todo é que eu preciso de um Note melhor para viajar, gente. Vamos falar do Reinaldo Azevedo daqui a pouquinho. O caso também é acompanhado pelo gabinete de transição do futuro titular da pasta, o Flávio Dino, do PSB. Bolsonaristas será autuado pelo crime contra o Estado Democrático e porte e posse de arma de fogo. Com Jorge Souza foram apreendidos um arsenal, tá, gente? 2 revólveres, 2 espingardas, 3 pistolas, 5 munições explosivas, munições e uniformes camuflados. Ele tinha um registro de colecionador e todas as armas estão no nome dele. No entanto, não há autorização para transitar com essas armas livremente. A situação se agrava porque ele viajou do Pará para Brasília sem guia de autorização de transporte, diz o delegado-geral da Polícia Civil, o Robson Cândido. A família do bolsonarista afirmou que soube da prisão pela imprensa na manhã de hoje. Estou chocada e assustada. Isso não pode ter acontecido porque ele era uma pessoa pacifista. O meu marido nunca faria algo assim, disse ao UOL a esposa Ana Cláudia Leite de Queiroz, de 50 anos. O filho do casal revelou que a família foi contra a mudança de Jorge para Brasília. Quando meu pai avisou que iria participar dessas manifestações, imaginamos que daria errado. Eu sabia que ia dar merda, disse o filho ao UOL. Boa reportagem do UOL e da Folha de São Paulo, apesar da Folha de São Paulo ter feito uma presepada no dia de Natal, que daqui a pouco eu vou falar para vocês, mas o Reinaldo Azevedo fez uma boa coluna sobre esse caso, que a gente vai ler aqui com vocês, e que é muito importante. Curtam, compartilhem, mandem superchats, gente, que é bastante importante para todo mundo ficar financiado aqui na nossa live. Quase 300 pessoas aqui assistindo. Não é possível que vocês não podem mandar R$ 5 nesse dia 26 de dezembro, que eu estou trabalhando aqui com vocês e abordando todas as principais notícias, gente. Mesmo com os problemas técnicos, estamos todos aqui tranquilos. Já só um pouquinho.
E é isso, gente. Vamos seguindo aqui com a leitura das principais notícias para vocês ficarem muito bem informados. Deixa eu ver aqui. Obrigado, Resistência Retro Game. Então, uma ajuda simbólica para ajudar no notebook novo. Bora ajudar, pessoal. Obrigado, querido. Tá aqui presente, contribuindo aqui conosco. A gente precisa ainda de R$ 37 aqui de superchats para nossa meta mínima, gente. A gente tem uma meta mínima aqui na Folha Democrata para a gente poder fazer a nossa live. E estamos com 158 curtidas. Vamos chegar em 200 curtidas, gente. Muito importante a gente ter uma live muito bem frequentada, 1.200 visualizações, o que é sempre bacana. Muito obrigado pela presença de todos vocês aqui comigo para a gente fazer esse trabalho super legal, gente. Vamos então ler aqui essa coluna do Reinaldo Azevedo. Eu vou deixar a letrinha maior para a gente ler juntos. Vamos lá. Silêncio terrorista de Bolsonaro e cana para os financiadores da desordem. Gostei da cana, Reinaldão. O que Jair Bolsonaro tem a ver com Jorge Washington de Oliveira Souza, que teve a prisão preventiva decretada por ter planejado um atentado terrorista em Brasília? O silêncio do presidente diante da gravidade do fato responde essa pergunta. A mudez do capitão é eloquente, mas também o depoimento de Souza, que tem o registro de CAC, colecionador, atirador e caçador, afirmou ter gastado 150 mil na compra de pistolas, revólveres, fuzis, carabinas e munições, e que as palavras do presidente Bolsonaro, que sempre enfatizava a importância do armamento civil, o levaram a adquirir as armas. A história ainda parece muito mal contada. Reparem, por muito pouco não aconteceu uma tragédia, sabe-se lá com quais consequências. Segundo Souza, o objetivo era gerar caos em Brasília para provocar a decretação de um estado de sítio. Ele próprio e seus comparsas estão entre os acampados que dão plantão na frente do QG do Exército, na raiz desse despropósito. Deixa eu continuar acompanhando aqui. Muito obrigado a todo mundo que está nos acompanhando. É evidente e está a impunidade. Foi preciso que uma bomba fosse descoberta num caminhão-tanque para que se efetuasse a primeira prisão em Brasília. Segundo o criminoso, ele próprio participou dos atos de vandalismo na capital federal, aqueles que não houve um miserável flagrante. O cara é gerente de um posto de gasolina em Xinguara, no Pará. Com a derrota de Bolsonaro, deslocou-se de carro para a capital, transportando um arsenal, e alugou um apartamento no setor sudoeste da cidade. Está sem trabalhar há quase 2 meses, mas ainda assim dispõe de recursos para sustentar e para arcar com o custo da locação do imóvel, mesmo sendo investido nesses recentes R$ 160 mil na compra das armas. No seu endereço em Brasília foram encontrados pistolas, revólveres, fuzis, carabinas, munições e mais de 5 emulsões para fabricar explosivos. Segundo seu depoimento, a ideia inicial era explodir uma bomba no estacionamento do aeroporto. O alvo teria sido mudado depois de um poste duplo e de uma subestação de energia em Taguatinga, região administrativa do Distrito Federal, para provocar falta de energia, dar início ao caos que levaria à decretação do estado de sítio. Ele então preparou a bomba com um temporizador que teria sido entregue por outro frequentador do acampamento, e o artefato teria sido entregue a um homem chamado Alan Diego dos Santos Rodrigues, ainda não encontrado pela polícia, mas que teria escolhido o caminhão. A bomba tem acionamento remoto e, segundo os investigadores, houve uma tentativa efetiva de explodi-la, mas o artefato falhou. O episódio revela a real natureza dos delinquentes que estão reunidos em Brasília à espera de um golpe de Estado. E não existe um golpe pacífico. É preciso que aqueles que estimulam direto ou indiretamente as manifestações respondam por isso, segundo o que dispõe o Código Penal. E os que se reúnem à porta do quartel não estão exercendo direito constitucional à livre manifestação, garantida pela Constituição. Pregam justamente que a carta seja rasgada para que se impeça a posse do presidente eleito. O que há de pacífico nisso? Há muito o Exército deveria ter pedido à polícia que promovesse a desocupação da área, mas o que se vê, de fato, é leniência em todo canto. O despropósito é de tal sorte que a Procuradoria-Geral da República, por intermédio de Lindor Araújo, mandou um parecer ao STF opondo a que os atos de vandalismo no dia 12 fossem incluídos nos inquéritos a cargo do tribunal. E ela escreveu o seguinte: afigura-se necessário estabelecer filtragens a petições com claro viés político que pretendem causar confusão jurídica e incriminar opositores por meio de conjecturas e abstrações desprovidas de elementos mínimos. Opositores se opõem a adversários políticos. Quem prega golpe de Estado não está exercendo o direito de se opor, mas está cometendo um crime.
Lei antiterrorismo, em qualquer lugar do mundo, aquilo que se viu em Brasília é chamado de terrorismo e é em tal prática que foi enquadrado por George Washington de Oliveira Souza. Mas esse pode não ser o caminho mais óbvio. Acho a Lei 13.260 notavelmente mal redigida. Por que digo isso? A nossa lei antiterror define o artigo 2º. Artigo 2º. O terrorismo consiste na prática de um ou mais indivíduos de atos previstos nesse artigo por razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião, quando cometidos com a finalidade de provocar terror social ou generalizado, expondo perigo à pessoa, ao patrimônio, à paz pública ou à incolumidade pública. Não há dúvida que Jorge Souza tentou praticar o terror social generalizado. Ocorre que a sua motivação não tem relação nenhuma ao que vai discriminado na lei, mas o Código Penal reserva pena severa para o criminoso, a saber, tentar com emprego de violência ou grave ameaça abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais, pena reclusão de 4 a 8 anos, além de pena correspondente à violência. Artigo 359-M, tentar depor por meio de violência ou grave ameaça ao governo legitimamente constituído, pena reclusão de 4 a 12 anos, além de pena correspondente à violência. E o artigo 359-R, destruir ou inutilizar meios de comunicação ao público, estabelecimentos, instalações ou serviços destinados à defesa nacional, com o fim de abolir o Estado Democrático de Direito, pena reclusão de 2 a 8 anos. De resto, cumpre lembrar que o inciso 64 do artigo 5 estabelece a Constituição, constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado Democrático de Direito. Foi o que eu falei para vocês em live passado. O Reinaldo Azevedo é muito bem assessorado por juristas, ele conversa com Pedro Serrano e conversa, sobretudo, com o ministro Gilmar Mendes. Então, o Reinaldo é muito bem preparado para falar a respeito disso. Maria de Jesus mandou aqui, ó. Esses são os patriotas e famílias de bem. Esses Bolsonaros é chefe de tudo que é maléfico nesse país. Paulo Marques mandou, deixe o seu like para um patriotar esperar mais de 72 horas. E muito obrigado, Resistência Retrogame, por mandar esse superchat. Mandem mais superchats, gente. A gente precisa sempre da ajuda de vocês aqui para continuar fazendo o nosso trabalho. Ó, mandem superchats. Eu ainda vou melhorar a logística aqui enquanto eu estiver em viagem, mas eu agradeço muito a presença de vocês aqui neste momento que a gente está fazendo aí lives, até mesmo perto do ano novo. Aí o Reinaldo continua aqui. E noto, é claro, que provocar terror social ou generalizado, expondo a perigo pessoa, patrimônio, a paz pública ou a incolumidade pública por motivação política tem que ser considerado terrorismo também, mas não está na lei. Isso não significa, no entanto, como demonstro acima, que vagabundos ficam impunes. Tem que ter um fim. É preciso pôr um fim no que se passa em Brasília e em algumas localidades do país. Eis aí, não é preciso muita gente para provocar um grande desastre. O tal Souza, tudo indica, é só um peixe pequeno que resolveu se assoberbar em herói do caos. É preciso chegar aos financiadores e responsabilizar também os seus prosélitos, pouco importando a sua profissão. Ademais, cumpre notar que aqueles que estão à porta do quartel parecem devidamente protegidos por uma logística razoavelmente sofisticada e disciplinada. A investigação tem que chegar aos que organizam a disciplina do terror. Muito boa a coluna do Reinaldo, muito bem pontuados as questões que ele elenca para a coluna dele. E que lamentável, meus amigos, que lamentável que a Folha de São Paulo, vamos só lembrar aqui para vocês poderem acompanhar aqui justamente para vocês citarem. O Calito Neto está lembrando aqui que esses artigos que o Reinaldo fala, ele já citou várias vezes aqui no canal, e a gente não vai mais citar o nome dele justamente para não incitar mais atos como esse.